Realizar a técnica de redução de mamas é o sonho de muitas adolescentes e até de mulheres adultas também. E é sobre isso que eu converso com a doutora Georgia Machado no quadro Toque de Beleza. Doutora Georgia Machado comigo hoje, falando sobre mamas hipertróficas, aquelas mamas grandes que incomodam bastante, né, doutora? Não só esteticamente, mas provocam muita dor, muito desconforto, problema na coluna. Então, eu imagino que as pacientes chegam aqui com muitas queixas. Sim, e também, Natália, tem as alterações psicológicas relacionadas ao fato de você ter algumas coisas, restringir seu convívio social, principalmente nos adolescentes, né? Algumas fases da vida, ou até às vezes na vida adulta também, você deixa de usar um certo biquíni, deixa de usar uma certa roupa. Isso causa um trauma psicológico também em algumas pacientes, que a gente não pode deixar de considerar, que é uma das causas que realmente faz sentido você passar por um procedimento cirúrgico. Eu conheço adolescentes que realmente ficaram depressivas por conta disso, né? Não queriam usar biquíni, o convívio social, né? Aí vem aqueles comentários, o bullying. Exatamente. Porque assim, a mama ela começa a crescer já no começo da adolescência. Então, quando a mama começa a crescer, né? Já passa do limite do aceitável para aquela altura, para aquele peso, a gente já sabe que essa paciente ela não vai regredir mais. Então, a partir desse momento, ela já passa a ser um problema. Então, assim, essas crianças, elas têm dificuldade, sim, de convívio, de relação com outras pessoas, de aceitação, não é? Aí, às vezes, por causa disso, acabam ganhando peso para compensar também o fato de harmonizar, ou até porque realmente ficam com um problema melhor de estima. Então, já começa cedo. É uma coisa, hipertrofia mamária geralmente começa cedo. O que pode acontecer é a mulher, quando for amamentar, o que era glandular ficar, o peito crescer muito, depois ficar a pele caída, mas não tão grande quanto aquela adolescente que já começou com hipertrofia mamária. E dá para operar cedo, doutora? A maioria opera cedo. É muito de genética também, você percebe que as mães, né, as tias, e é bem característico. Já até imaginar, meu filho vai ter, porque tem, tal. E operam cedo. Geralmente 17, 20, 21 anos, já está na mesa cirúrgica, quando tem condições, né, de fazer o procedimento. Agora, Natália, também essas pacientes que não tem nem uma mama tão grande assim, mas bem caída, o que você percebe? É um problema na pele, não tem suporte para aquela mama, uma mama muito estriada, geralmente ela é tuberosa, ou seja, ela tem um formato diferente, ela tem a areola muito grande, elas têm assimetria no tamanho, ou seja, uma mama maior do que a outra, que também incomoda bastante, né? Essa assimetria, coloca o sutiã, coloca a blusa, você já percebe que existe aquela alteração de tamanho, né? Então causa mais insatisfação ainda. E são essas pacientes que geralmente correm para fazer cedo. Uma mama muito grande, por exemplo, no adolescente, é uma técnica complicada ou não? Uma cirurgia relativamente tranquila? Se for uma hipertrofia mamária às custas de excesso de glândula, é bem mais fácil do que uma mama tuberosa, né? Porque a hipertrofia você tem glândula, tá? Então você nem precisa necessariamente colocar um implante para substituir aquele volume, aquela consistência, o colo, né? Que todo adolescente quer, porque faz parte da tribo, né? Terem a mama bonita, colocar um biquíni, colocar um tomara que caia e tal. Então, o fato de ser grande às custas de excesso de glândula é bom, né? E o resultado também é muito melhor. O resultado é melhor. Melhor do que aquela mama assimétrica, tuberosa, com a areola muito grande, né? Muito estria, que a pessoa é magra, a mama é grande e caída,
mas você pega, você percebe que você só tem pele e gordura ali. Depende muito da característica da mama para o resultado ser melhor ou não, se vai haver necessidade de colocação de prótese ou não, né? De alteração dessas próteses em relação ao tamanho, coloca o tamanho de um lado, coloca o tamanho de outro ou não, então vai variar muito. E o tempo de recuperação é parecido? Geralmente, Natália, a gente tem que fazer aquela cirurgia em T, invertido, que sim, ela é muito mais trabalhosa do que só você colocar prótese com uma incisãozinha pequena e tal. Recuperação é maior, pelo menos 30 dias. A maioria desses adolescentes fazem esse procedimento durante o período de férias, mas é uma cirurgia que é muito rápida, né? 2, 3 horas no máximo. Anestesia, geralmente a gente faz peridural, não faz geral, que é o que a maioria tem medo, fazer geral e tal. A gente faz com peridural um pouco mais alta. A recuperação é bem tranquila, se não fosse realmente você ter que tomar uma série de cuidados em relação a restringir movimentos. E 30 dias não se comparam a uma vida inteira, né? De sofrimento, né? O que eu sempre falo é uma troca. Inclusive em relação à cicatriz. A cicatriz vai ficar escondida no biquíni, vai ficar escondido no sutiã, ninguém vai ver. Você passa a ter uma liberdade muito maior na sua vida. Você passa a ter um domínio muito maior da sua vida do que você tinha quando estava com uma coisa que te incomodava. Doutora, e também tem o outro extremo aí. Tem mulheres que já convivem com isso há muito tempo, né? Já são maduras e chega uma hora assim que querem resolver também. Acontece esse outro extremo aí. Sim, acontece. Geralmente essas mulheres postergam muito o procedimento por causa da maternidade. Acreditam que a maternidade vai melhorar ou que não deveriam mexer antes de serem mães, tal. Convivem com aquele incômodo, não vou dizer um problema, incômodo. E aí nessas mamas, geralmente elas murcham muito, né? Vou falar aqui bem coloquialmente. Elas murcham muito e acaba que fica muito excesso de pele. Nesse caso, a gente tira bastante pele e coloca o implante para restabelecer aquele volume. Geralmente. A não ser aquelas mulheres que realmente não querem ou que ela tem uma consistência boa ainda de glândula. Eu sempre vou dizer que eu prefiro uma glândula ao silicone, porque o silicone é um corpo estranho. Existe uma série de coisas que estão relacionadas à colocação de prótese, né? Inclusive você ter um prejuízo. Essa prótese ela pode infectar, ela pode depois com 10 anos você ter que trocar. Não existe prótese eterna, eu escuto muito isso, eu fico assim, sem saber exatamente onde é que surge esse tipo de informação. Mas as próteses não são eternas porque elas dependem de como o organismo vai reagir contra elas. Então, sempre que existe a possibilidade de não colocar, é melhor não colocar. Agora, caso a adolescente coloque, depois vem, é claro, gravidez, né? A amamentação prejudica muito o resultado? Sim, porque ela vai crescer, né? Quando ela cresce, só Deus sabe se ela vai regredir. O que eu sempre falo para essas crianças, para essas pacientes. Se a mama caiu sozinha, ela cresceu e tombou, vamos dizer assim, sozinha. Simplesmente evoluiu assim. Imagine você tendo um evento como a gravidez. Que a mama fica gigante, a criança amamenta, fica gigante, amamenta várias vezes. Imagine sob o efeito de um fenômeno desse. Obviamente, o prognóstico não é bom. O prognóstico é que aconteça isso novamente. Mas mesmo assim, vale a pena operar? Com certeza. Né? Estabelecendo aquele limite a primeira gravidez, vai esperar a segunda, tal. Porque geralmente, se você faz, você vai ter outro filho, você vai fazer novamente. Vai acontecer a mesma coisa. E existe sim a possibilidade de você não poder amamentar. Assim como toda mulher não necessariamente amamenta, como eu não amamentei. Né? Não consegue amamentar. Então, muitas pacientes fazem procedimento cirúrgico e amamentam normalmente a dádiva, né? Assim como você pode também não ter feito nenhum procedimento e não amamentar. Não é o silicone, mas o procedimento cirúrgico em si, a mamoplastia diminui, claro, porque você vai cortar adultos. Né? Então, existe essa possibilidade, sim. Né? E a maioria das mulheres, mesmo sabendo dessa possibilidade, prefere realizar o procedimento. Preferem, né, tirar esse peso. Obrigada, doutora, bem esclarecedora essa entrevista e com certeza muitas mulheres querendo resolver esse problema. Um beijo. Outro.